Abra sua Bíblia, o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14. A palavra do Senhor diz assim: Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Amém. Deus seja louvado pela sua preciosa palavra. O Senhor fale ao nosso coração no nome de Jesus. O apóstolo Paulo, ele está apresentando algumas razões para o ministério cristão. A primeira razão que o apóstolo Paulo apresenta é o temor ao Senhor. Do verso 14 ao 17 que lemos, o apóstolo Paulo, ele apresenta uma segunda razão para o exercício do ministério, que é o amor do Senhor por nós. Amor que levou Cristo a se entregar por nós na cruz, ali no Calvário. E o apóstolo Paulo, ele apresenta também um terceiro motivo, uma terceira razão para o exercício do ministério, que é o próprio chamado de Deus para o exercício do ministério, a partir do verso 18 até o verso 21 de 2 Coríntios, capítulo 5. Porque o Senhor nos chama com o ministério da reconciliação e nos envia para realizarmos este ministério. Pois bem, nós lemos os versos 14 a 17. Então nós vemos a razão do ministério, em segundo lugar, como o apóstolo Paulo apresenta, como o amor do Senhor por nós. Amor do Senhor, de Cristo por nós, amor do Pai que envia o Filho para se entregar por cada um de nós na cruz do Calvário, e amor também do Filho Cristo Jesus, que diante de tudo aquilo que estava diante dele, ele permaneceu fiel, obediente e por amor a cada um de nós se entrega na cruz do Calvário. O amor do Senhor por nós. E o verso 14 fala sobre esse amor. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. O Senhor Jesus Cristo, por amor, se entregou e ele morreu, para que todos também possam morrer. O amor de Cristo, a vida do Senhor, é para que, em primeiro lugar, a gente possa morrer. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Gálatas, no capítulo 2, verso 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. O amor do Senhor que nos alcançou, a ação do Senhor para nos dar vida, começa pela ação do Senhor se entregar na cruz por amor a cada um de nós, para que assim como Cristo morreu, cada um de nós também possa morrer. E o apóstolo Paulo continua dizendo, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15 agora. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele
que por eles morreu e ressuscitou. O amor do Senhor Jesus Cristo se manifestou na medida que Cristo morreu, se entregou por nós, para que cada um de nós também possamos morrer. Mas, em segundo lugar, o amor de Cristo se manifestou, se expressou para que também possamos viver. Que coisa interessante. Porque assim como Cristo Jesus ressuscitou, nele podemos ter uma nova vida e nós podemos viver. Verso 16, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. O apóstolo Paulo fala aqui, o ensino que ele quer apresentar aqui é que o Senhor ele se manifestou em forma humana, mas o fato da sua morte e a sua ressurreição deixaram claro e evidente que ele é o Filho de Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, que se manifestou em carne e nele vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ele veio do céu e para o céu voltou, e de lá um dia voltará para buscar todos aqueles que são seus, estabelecer plenamente a vitória do Senhor e a vitória do povo do Senhor, e estabelecer plenamente a derrota do diabo e de todos aqueles que são seus. O apóstolo Paulo deixa claro, nós conhecemos Cristo em figura humana, mas nós também sabemos que ele é o Filho de Deus, que veio estabelecer o reino, que veio proporcionar que possamos andar em novidade de vida. E o apóstolo Paulo continua, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram coisas novas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. É algo novo que foi feito. É algo que não existia, mas que foi feito pelo poder de Cristo Jesus. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, é algo que ninguém pode fazer, senão o Senhor. É algo que as trevas não podem fazer. É algo que ser humano algum, por maior capacidade que tenha, pode realizar. A obra que Cristo Jesus realiza é algo que vem tão somente da parte de Deus. É somente o Senhor que em Cristo Jesus pode fazer uma nova criatura. Assim como Jesus disse para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. O Senhor é aquele que pode fazer algo novo. Quem sabe você tem vivido os seus dias, a sua vida, sem sentido, buscando um caminho e uma direção para a sua vida. Quem sabe você tem aquele vazio enorme que nada preencheu. Nós vimos um documentário sobre a Cristolândia que completou 15 anos. Quantas pessoas continuam e o diabo não muda a sua estratégia? Quantas pessoas continuam querendo preencher o seu vazio, querendo uma resposta e continuam buscando nas drogas? O diabo não muda a sua estratégia. Quantas pessoas, com as suas lutas, as suas dificuldades, o seu vazio, a sua falta de sentido, a sua necessidade por um preenchimento, têm buscado o recurso das drogas? Quantas pessoas perderam suas vidas? Quantas pessoas têm buscado nos prazeres deste mundo as respostas, os direcionamentos para a sua vida? Uns são pegos pela isca dos prazeres sexuais. Outros são pegos pela isca do dinheiro. Outros são pegos pela isca do poder. O diabo não muda a sua forma de agir. Mas o Senhor, só o Senhor, tem o poder de fazer
uma nova criatura. Só o Senhor dá a resposta que o mundo não consegue dar. Só o Senhor preenche o vazio que ninguém preenche. Só o Senhor dá o prazer e a alegria que as drogas não proporcionam, que a promiscuidade não proporciona, que o dinheiro não proporciona, que o poder não proporciona. Porque só o Senhor pode fazer uma nova criatura. O poder do Senhor de nos fazer nele uma nova criatura é tão real que o Senhor consegue alcançar o nosso passado. Só o Senhor consegue fazer isso. Porque nós, no passado, que nos trouxe até o hoje, podemos ter feito coisas que aprisionaram a nossa vida. Mas o Senhor, em Cristo, pode fazer nova todas as coisas, porque o perdão do Senhor alcança o nosso passado. Independente daquilo que tenhamos cometido no nosso passado, o perdão do Senhor, e só o perdão do Senhor, alcança o nosso passado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas, velhas se passaram. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O nosso passado, ele pode hoje ser transformado com o perdão do nosso Deus. O que está aprisionando a sua vida? O que está aprisionando a sua mente? Quais são as suas amarras com o mundo que jaz no maligno? O que atormenta você? O perdão do Senhor é maior do que os feitos do seu passado. E o Senhor, em Cristo Jesus, pode nos fazer uma nova criatura. Em segundo lugar, o texto diz: as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Hoje, com o passado alcançado pelo perdão de Deus, nós podemos hoje viver em novidade de vida, como o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 2, no verso 19. Vivo não mais eu, a partir do verso 19, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Hoje, como novas criaturas em Cristo Jesus, nós podemos erguer a nossa cabeça e andarmos de cabeça erguida, porque fomos alcançados pelo perdão do Senhor. Porque o Filho nos libertou, verdadeiramente fomos livres. Podemos andar em novidade de vida com a nossa cabeça erguida. Porque se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se o inimigo da nossa vida tenta lançar sobre nós aquilo que um dia fizemos no nosso passado, nós podemos repreender essa ação do inimigo dizendo: o Filho me libertou, verdadeiramente eu sou livre. E a vida que vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus, pregando para Nicodemos, ensinando a Nicodemos, ele disse assim: porque Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que segurança poder viver a nossa vida em paz, porque temos a certeza da vida eterna. Nada que o mundo possa nos oferecer tem o poder de trazer a paz,
a certeza e a segurança de termos a vida eterna em Cristo Jesus. Eu fico pensando e fico lembrando, quando eu era bem criancinha, de vez em quando eu me pegava chorando. E por que eu chorava sozinho? Porque eu ficava pensando, e se eu morrer, como vai ser? E eu ficava chorando. Mas um dia eu pude entender que se Jesus fosse o meu Senhor e o meu Salvador, eu tinha a vida eterna. E quando a vida terminasse aqui, a minha vida estava segura nas mãos do Senhor. E eu iria morar no céu para todo sempre. Quem não tem a certeza da vida eterna pode não chorar como eu chorava quando criança, mas chora por dentro, porque não sabe como vai ser o amanhã, porque não tem certezas e convicções na sua vida sobre a eternidade. Quando Jesus Cristo voltar, aqueles que já estão no céu, antes de nós, receberão um corpo de glória, à semelhança do corpo de Jesus. Se estar no céu já não bastasse, quando Jesus voltar a estabelecer o juízo final, ele vai ainda glorificar todos aqueles que são seus. Você já imaginou? É bom fazer essa reflexão. Alguns de nós, quando acordamos pela manhã e ao longo do dia, precisamos tomar alguns remédios. Alguns precisam furar o seu dedinho, tomar uma injeção. Nós nos afadigamos com os nossos afazeres. A realidade celestial vai ser completamente diferente, porque nós seremos glorificados, receberemos um corpo de glória. Quantas promessas da parte de Deus existem para cada um de nós. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. A Bíblia diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que nós precisamos fazer? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Nós precisamos crer em Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador.